pessoal, vamos dar início ao debate. Pessoal, vamos dar início então. Boa noite a todos os presentes. Vamos iniciar o primeiro debate entre os candidatos ao cargo de diretor-geral do Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro. Gostaria de apresentar a vocês os candidatos que compõem a mesa e debatem: a professora Andréia Regina Silva Cabral Libório, o professor Aníbal Takeshiro Fukamati, o professor Ivelton Soares da Silva e o professor Rodrigo Andrade da Cruz. De acordo com o ofício circular número 6/2024, pessoal, eu vou pedir silêncio para todo mundo, senão o debate não vai acontecer, por favor. Que diz sobre o regramento para os debates para o processo de consulta ao cargo de reitor e diretores gerais dos campos do IFSP, mandato 2025-2029. E em reunião conjuntas com os candidatos, o debate será dividido em 4 blocos. No primeiro bloco, os candidatos se apresentarão. No segundo bloco, acontecerá perguntas entre os candidatos. No terceiro bloco, teremos duas rodadas. Na primeira rodada, o candidato fará uma explanação dos temas mais votados nos formulários compartilhados com a comunidade do campus. E a segunda rodada, cada candidato responderá a mesma pergunta realizada pelo segmento discente, docente e técnico-administrativo. E no quarto bloco, teremos as considerações finais de cada candidato. Haverá 5 minutos de intervalo ao final de cada bloco. As perguntas do público foram encaminhadas para a Comissão Eleitoral Local via formulário disponibilizado no dia 1º de outubro a 3 de outubro. Não serão permitidas perguntas durante o debate, conforme o artigo 8 do ofício circular. Durante a triagem, a Comissão Eleitoral não considerou perguntas que versem sobre questões pessoais, ofensivas a qualquer um dos candidatos ou tratassem assuntos alheios ao debate. As perguntas excedentes serão posteriormente encaminhadas para os candidatos e que poderão ser respondidas e disponibilizadas no site das eleições do campus. O público presente não poderá manifestar com apreço ou desapreço durante o debate, e nem para comentários e perguntas. Em caso de desrespeito a essa regra, as pessoas que estiverem tumultuando o ambiente serão retiradas do recinto. O debate será gravado e ficará disponível no canal do Campus Registro. Das atribuições do mediador. O mediador terá amplos poderes para intervir na condução dos trabalhos, podendo passar a palavra, pedir que a plateia presente de maneira presencial se contenha, poderá suspender o debate, além de fazer outros encaminhamentos que julgar apropriado. Os debates devem ser pautados pelo princípio de ética e pelo decoro acadêmico. O candidato que sofrer ataques ou ofensas pessoais poderá solicitar ao mediador direto o direito de resposta, sendo avaliado pela comissão eleitoral responsável pelo debate, a qual informará o momento oportuno a procedência. Uma vez concedido, o direito de resposta será de 1 minuto, e esse tempo será descontado do tempo destinado ao candidato ofensor em sua próxima resposta. Na eventualidade do mediador, dos demais membros da comissão eleitoral ou da própria comissão responsável pelo debate serem alvos de ataque ou de ofensas, esses terão direito de se pronunciar, sendo que, nesse caso, os candidatos não poderão exercer o direito de resposta. O candidato que violar os princípios de ética e decoro acadêmico poderá receber, primeiro, uma advertência formal, segundo, em caso de reincidência, uma segunda advertência, e terceiro, na terceira infração, será automaticamente expulso do debate. Em casos extremos de violação dos princípios de ética e de decoro, de acordo com a avaliação da comissão eleitoral responsável pelo debate, o candidato poderá ser expulso do evento, mesmo sem a advertência prévia. Então, dando início ao primeiro bloco, cada candidato terá 2 minutos para se apresentar mediante o sorteio.
O primeiro candidato a se apresentar será... Que é o senhor Tiago? Vem o senhor Tiago, o primeiro candidato. Vem, você é aluna, vem, pode vir. Pode vir você. Vem você, senhor Tiago. Esse aqui, ó. Tá, mostra para o pessoal. O primeiro candidato a se apresentar será o professor Rodrigo. Rodrigo, você tem 2 minutos. Só 1 minuto, Rodrigo. Aqui. Fala sentado, pode falar em pé? Você que sabe. Então, não, Rodrigo, sentado, porque não... pode sentar. Perdão. Então, pode? Então, muito boa noite aos presentes aqui no nosso primeiro debate. Queria saudar, então, os estudantes presentes, servidores e servidoras, saudar os meus colegas, candidatos e candidata, Andréia, e dizer que é uma honra bastante grande poder estar participando neste momento dos debates e dos rumos, né, do nosso Instituto Federal de São Paulo Campus Registro pelos próximos 4 anos. Muito legal que todos também estejam aqui participando, ouvindo, pensando e discutindo os rumos da nossa instituição, né? Eu queria me apresentar rapidamente, então, para os estudantes aos quais eu não pude dar aula ainda, né? Meu nome é professor Rodrigo Cruz, sou formado em Biologia, fiz o mestrado e doutorado no programa de História da Ciência da PUC, São Paulo, e estou no Campus Registro desde dezembro de 2015, né? 9 anos já consecutivos atuando aqui no nosso campus, dando aula nos integrados de edificações, mecatrônica, logística, também na licenciatura em Física e na licenciatura em Pedagogia. Então, estou aí há 9 anos no trabalho aqui do campus. Eu e alguns colegas achamos que talvez fosse o momento aí da gente propor a nossa candidatura à direção geral, pensando nas potencialidades, né, na missão que o Instituto Federal tem diante, né, da nossa comunidade, da nossa região, com incentivo à pesquisa, extensão, né? E eu queria dizer que talvez vocês tenham ouvido que tal e tal candidato é o representante do curso. Obrigada, candidato. Mas eu não quero ser o candidato de curso, eu quero ser o candidato do campus registro. Terminei. Encerrou. Desculpa, vai. Obrigada. Vamos sortear o próximo candidato. A ser sorteado será... Professora Andréia, tem 2 minutos para realizar a sua apresentação. Boa noite a todas. Boa noite a todas e a todos. Gostaria de cumprimentar os senhores da mesa, os senhores candidatos, a comissão eleitoral, a nossos estudantes, aos nossos professores e técnicos administrativos aqui presentes. Eu sou Andréia Regina Silva Cabral, eu sou formada em licenciatura em Pedagogia, tenho especialização em Gestão do Trabalho Pedagógico, tenho mestrado em Ensino e Ciência e Matemática pelo Instituto Federal de São Paulo, tenho doutorado em Educação Currículo pela PUC São Paulo, e atualmente atuo como professora na área de Educação e Pedagogia nos cursos de Licenciatura em Pedagogia e Física aqui no nosso campus. Dia 3/10 desse ano eu completei 10 anos de Instituto Federal, ingressei primeiramente como servidora técnica administrativa, onde permaneci até dia 24/1 desse ano. Aqui no Instituto Federal Campus Registro, eu atuei como pedagoga, na gerência educacional, atual diretoria adjunta educacional DAI, na coordenadoria de apoio ao ensino. Também tive a oportunidade de atuar na reitoria do IFSP, em projeto institucional, atuando na diretoria de educação básica, coordenadoria de ações inclusivas e também fui coordenadora dos cursos de jovens e adultos.
A maioria dos cursos de jovens e adultos que nós temos na nossa instituição passaram pelo crivo da minha análise e da minha aprovação. Nesses 10 anos de Instituto Federal, tenho pautado a educação antirracista, inclusiva e transformadora para todas as pessoas. Além disso, eu sou liderança quilombola e tenho atuado ativamente nas pautas dos direitos humanos para todas as pessoas, inclusive para as mulheres. Nossa candidatura é pautada na transparência, no diálogo, na participação e na transformação, visando a melhoria da nossa instituição, do nosso município, da nossa região e da sociedade como um todo. Eu conto com vocês para que nós possamos fazer dessa instituição uma gestão mais democrática, participativa e que todas as pessoas aqui possam ter as suas vozes ouvidas e respeitadas. Muito obrigada e vote, Obrigada, professora. candidata. O terceiro candidato a se apresentar será professor Taki. Pessoal, silêncio, hein? Bom, boa noite, Mayra. Seu nome já dou boa noite a toda a comissão eleitoral. Quero dar boa noite a todas, todos, né, servidores, alunos aqui do Instituto Federal. A gente está entrando num momento importante aqui para o campus, né, decisão aí da próxima gestão, dos próximos 4 anos. Importante, então, ouvir, ver, né, tudo que a gente tem para passar dos nossos candidatos. Então, dou uma boa noite aqui a todos os candidatos da mesa, aos assistentes também. Quero me apresentar, sou o professor Taki. Sou natural de Registro, tenho 54 anos, sou engenheiro eletricista, mestre em engenharia elétrica. Estou aqui, né, no Instituto desde 2013 como professor temporário. Logo a seguir, em 2014, assumi, né, passando no concurso como professor estável. Desde então, eu tenho participado bastante da gestão do campus, né? Então, logo a seguir, assumi em 2014, em 2015 já fui para a coordenação de curso. Estive aí até 2015 na coordenação de curso, onde fui para a gerência educacional, né, que hoje equivale à diretoria adjunta educacional. Fiquei aí até 2016 e em 2019 retornei para a coordenação de curso, onde em 2021, eu estive aqui participando também por um processo eleitoral, fui eleito, então desde então eu estou como diretor-geral do Campus Registro, né? Então, além disso, eu tenho um histórico também anterior ao Instituto Federal, onde participei de gestão de cursos. Então, fui professor também da Unesp, da Unisep, hoje UniVR, né? Do ETEC. Então, participei de todas essas instituições, além de outras, e também tive formação, né, na questão, o que eu acho que me permite ser candidato. Tá? E ter uma boa gestão. Bom, o terceiro candidato a se apresentar será o professor Ivelto. Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite à mesa, candidata, candidatos. É um prazer estar aqui essa noite com vocês. Boa noite, estudantes, professores que estão aqui, professoras. Meu nome é Ivelton Soares da Silva, pessoal. Atualmente estou coordenador do curso de edificações. Antes eu estava coordenador do curso de licenciatura em Física. Cheguei aqui em Registro na data de 10 de setembro de 2018, a data que eu comecei a trabalhar aqui no Instituto Federal de São Paulo, Campus Registro, então já faz 6 anos. E desde então venho me envolvendo aqui com o PIBID, depois coordenação de curso a nível superior, agora coordenador de curso de ensino médio. Me candidatei a partir de conversas com os colegas sobre o que é que a gente pensa como gestão para o IFSP Campus Registro. A gente pensa numa gestão democrática, participativa, onde todos e todas têm a vez e voz. Então, estou aqui como candidato, mas vale lembrar que esse desafio não é um desafio só meu, é um desafio de todo mundo. Então, na minha gestão, como candidato, pretendo participar dos fóruns, debates, reuniões com todas as esferas aqui do ensino, dentro e fora do Instituto. Já tenho experiência de mais de 23 anos em sala de aula,
Trabalhei em escolas particulares antes de chegar aqui, já fui coordenador de curso em outras instituições, trabalhei em nível superior, EJA, pré-vestibular, ensino médio, ensino fundamental. Então tenho uma vasta experiência com educação, são 23 anos de atuação, e aqui no campo de registro, desde 2018, não mudei minha prática. Então venho trabalhando no diálogo, na participação, conversando com todos e todas, participando de reuniões, participando de comissões, sempre pensando no melhor para a comunidade interna e externa. Agradeço a presença de todos e espero que apreciem o debate. Obrigado. Obrigada, professor. Diante da apresentação de todos os candidatos, agora teremos 5 minutos de intervalo e, em seguida, o início do segundo bloco. Bom, iniciando o segundo bloco, teremos uma rodada de perguntas entre os candidatos ao cargo de diretor-geral. Cada candidato poderá dirigir uma pergunta a um candidato. O candidato sorteado, para realizar a pergunta, terá 1 minuto para a formulação. O candidato a responder terá 3 minutos para a resposta e terão direito à réplica de 1 minuto e à tréplica de 1 minuto. O candidato escolhido para responder a uma pergunta não poderá ser selecionado novamente. Assim, cada candidato fará uma pergunta e cada candidato estará respondendo apenas uma pergunta. Vamos iniciar o sorteio e o primeiro candidato a fazer a pergunta será... Rodrigo, você escolhe qual candidato para realizar a pergunta? Acho que eu vou perguntar para a professora Andréia. Rodrigo, você tem 1 minuto para realizar a pergunta. Tá ótimo. Isso aí. Bom, nosso campus do Instituto Federal, né, tem como missão não apenas ter um ensino de qualidade nos nossos cursos técnicos, nas nossas graduações, mas também precisa muito, né, desenvolver, segundo a nossa lei de criação dos institutos federais, a região do ponto de vista da pesquisa, também da extensão, né? Então, professora Andréia, te pergunto quais foram as principais fragilidades que você observa na atual gestão com relação a essa situação e o que você faria de melhorias, de diferente numa eventual gestão sua? Boa noite, obrigada, professor Rodrigo, pela pergunta. A questão da extensão da pesquisa e do ensino realmente são um tripé, a questão da Constituição Federal, e nós precisamos desenvolver ativamente na nossa instituição. Inclusive eu, enquanto servidora, desde que era técnica administrativa, eu realizava projeto de extensão. Inclusive esse ano eu recebi um prêmio a nível nacional de um projeto História e Memória do Quilombo Peropaba por reconhecimento aos 20 anos da 10.639. Acredito que ainda na nossa instituição, principalmente na questão da extensão, é preciso compreender o que significa de fato a extensão. A gente precisa investir na formação continuada para que as pessoas compreendam o que é uma ação de extensão, que não é uma ação pontual, que você faz um evento aqui no nosso campus e não tem a participação da comunidade externa. É preciso fazer uma busca ativa na nossa região, considerando aqui as particularidades e as riquezas culturais que nós temos na nossa região, que infelizmente ainda são invisibilizadas. Enquanto docente também tenho feito esse trabalho para as questões de demanda a partir da realidade. Acredito que devido ao corte de investimento ainda temos poucos projetos de extensão e precisamos ampliar as ações de extensão, que não são apenas projetos, mas principalmente prestação de serviço, que tem deixado muito a desejar na comunidade, e fortalecer as ações de estágio, porque nós temos o estágio como um ato educativo para o mundo do trabalho e nós precisamos ampliar e fortalecer as parcerias, bem como melhorar os processos relativos ao estágio da nossa instituição e também trabalhar aí com as questões dos cursos, que nós temos vários programas na instituição, o programa de mulheres, e nossa instituição pode participar desses editais e ampliar a participação tanto dos estudantes, quanto dos servidores técnicos administrativos, quanto dos docentes. Inclusive, em se tratando da curricularização da extensão, é preciso ter uma política efetiva, porque o docente, ele não tem
é a responsabilidade de pegar o veículo oficial e sair daqui com o estudante correndo risco de vida. Nós temos que ter uma política institucional para que, de fato, nós possamos realizar com qualidade a curricularização da extensão, e na nossa gestão nós vamos trabalhar fortemente em diálogo com a reitoria para que sejam estabelecidas essas políticas institucionais para que nossos estudantes possam ter a curricularização de extensão, que é obrigatória por lei, efetivada nos nossos currículos, e possamos ampliar aí essa nossa relação com a comunidade, inclusive com os territórios tradicionais. A extensão também ela está na parte de acordos de cooperação, e nós vamos estabelecer uma rede com os municípios, com as empresas, para ampliar o nosso diálogo e as nossas parcerias, que é preciso ter esse fortalecimento efetivo para que, de fato, nós possamos construir a nossa região juntos e juntas. Rodrigo, vem um minuto. Só um momento, Rodrigo. Não, isso aí, tive a oportunidade de ler as propostas da professora Andréa. Dá para ver, de fato, que a professora Andréa tem realmente todo um histórico de construção na nossa instituição, né? Uma proposta muito bem construída, professora Andréa, parabéns. Eu acho que é isso mesmo, né? O Instituto Federal tem uma missão institucional, né? Ele foi criado em 2008, não com o objetivo de ser uma escola, né? Inclusive o nome foi mudado, né? A gente era as antigas escolas técnicas federais, nós passamos a ser um Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Então, quando eu digo que nós não podemos ficar felizes apenas de ter cursos de qualidade, não, nós temos que mobilizar a região em torno da pesquisa científica e trazer a região para dentro do IFE para a gente entender as demandas da nossa região. Obrigada, Rodrigo. Andréia. Obrigada, professor Rodrigo, mais uma vez. Então, agora eu vou falar um pouquinho também da pesquisa, aqui na nossa instituição. Também nós temos os editais da reitoria e daqui do campus. Também temos aí uma limitação de orçamento. Nossa proposta de gestão também é ampliar a participação dos estudantes na pesquisa, como a gente já falou. Esses três eixos são essenciais e articulados. Inclusive, esse ano, 17 pesquisadores do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas fomos realizar o intercâmbio internacional e o projeto de ensino, pesquisa e extensão, onde lá na região de Moçambique nós conseguimos e vamos estabelecer parcerias para também trazer aqui para o nosso campus, para que todas as pessoas tenham oportunidade de trabalhar aí efetivamente na pesquisa também no âmbito internacional. Na nossa proposta de gestão nós vamos fortalecer tanto as ações de ensino, pesquisa e extensão de forma articulada e trabalhando não de forma de caixinhas segmentadas. Obrigada, Andréia. Bom, vamos sortear agora o segundo candidato a fazer a pergunta. A candidata é a Andréia a realizar. Candidata, quem a senhora escolhe para realizar a pergunta? A minha pergunta vai ser para o professor Ivelton. Pode iniciar. Em minhas práticas educativas, bem como em minhas ações e projetos, tenho pautado as questões com olhar atento para todas as pessoas, inclusive para as mulheres. Em nossa proposta de gestão, iremos fortalecer o diálogo, a escuta ativa das nossas mulheres servidoras e estudantes e também terceirizadas. E vamos estabelecer um canal efetivo de denúncias para os casos de assédio, bem como a criação de um protocolo pelas mulheres da nossa instituição, com o apoio aí do NUGS. E gostaria de saber qual a proposta de gestão do senhor para as questões relacionadas ao assédio contra a mulher na nossa instituição. Um minuto, Ivelton. Pode começar. Olá, boa noite. Obrigado pela pergunta, professora Andréa. No nosso plano de gestão que está sendo construído, a gente destaca que na nossa gestão a gente vai dar vez e voz ao silêncio, né? Tem muito silenciamento aqui. Então a gente tem a proposta de formar uma comissão de mulheres e nessa comissão a gente receber todo e qualquer tipo de denúncia para tomar providência e ação. A gente não pode estar dentro de um campus onde a mulher ou qualquer outra pessoa seja silenciada ou silenciada. Então, o falar, o se manifestar, o dizer o que acontece, a gente vai tornar isso como prática. Então, na nossa gestão, que o plano de gestão será publicado amanhã, que é a data limite, nós já temos essa ideia escrita
já temos um compromisso que vamos assumir perante a comunidade de fazer uma comissão de mulheres, onde essa comissão vai atuar junto com o DRG para tomar providências para qualquer questão que envolva assédio, discriminação, racismo, entre outras coisas. E também a gente tem um foco na segurança, no sentido de trabalhar junto com os órgãos responsáveis pela segurança pública, no sentido de fortalecer a vigilância externa ao nosso campus, cobrar a prefeitura câmeras aqui do lado de fora, tentar fazer com que a prefeitura entenda que a gente precisa de linhas de ônibus efetivas para evitar que mulheres caminhem daqui até o Graal. Então isso é uma preocupação na nossa gestão, vai ser colocado em prática e que em nenhum momento a gente vai deixar passar uma fala, uma ofensa, uma discriminação, ódio, nada disso. Então é um compromisso que eu assumo aqui perante a comunidade. Outra coisa em relação à segurança externa, também a segurança interna. A gente precisa fortalecer aqui dentro do campus a questão da iluminação, porque quando chega a noite, muitas mulheres aqui se encontram-se, né, até 10 e pouca, a iluminação já ouvi falar que não é favorável. Então isso também a gente vai trabalhar. Então não é só a segurança externa como interna. Então dentro da nossa gestão a gente vai propor tudo isso. Espero que seja uma proposta que atenda aos anseios e caso não seja, a gente também está aberto a ouvir, né? Que é que a gente pode trazer para melhorar todas as questões de discriminação dentro do campus. Então essa é a minha proposta inicial e logicamente que ela vai estar aberta durante a minha gestão para ouvir todas e todos que tenha a contribuir para a gente melhorar todas essas questões que envolvem racismo, assédio, discriminação, mulheres e todos os demais casos que a gente possa combater. Obrigada, candidato. 1 minuto. Na nossa proposta de gestão, nós também iremos investir continuamente na formação continuada, na inclusão nos currículos e nas práticas educativas das questões voltadas para o antimachismo, anticapacitismo, anti-homofobia, anti-etarismo e antirracismo, e também o antimachismo. E essas práticas, além disso, elas já estão evidenciadas nas minhas práticas enquanto educadora. Nós temos perpassado esses temas aí em todos os nossos componentes curriculares. Enquanto gestora, nós iremos ampliar esses temas, porque são temas que perpassam a formação integral e holística das pessoas. Além disso, nós iremos colocar em implementação a lei que foi alterada recentemente, agora no mês de setembro, que inclui os conhecimentos relacionados às questões pautadas pelas mulheres na ciência e na cultura. Inclusive, esse ano, nos nossos componentes curriculares, nós já fizemos um trabalho de estudo em relação... Obrigada, candidata. Seguindo, o terceiro candidato a fazer a pergunta será... Perdão, desculpa. Certo. Obrigado, professora Andréa, pelas palavras. Concordo com a senhora, acho que é o caminho. A gente não pode, né, achar normal ou, né, silenciar vozes. Então, essa sua atitude, né, explanada aqui, eu acho bem importante. E saiba que, em uma possível gestão sua, né, caso eu não seja eleito, conte comigo, eu estarei lá para colaborar. Estarei lá para contribuir no que for preciso para a gente juntos, né, como qualquer outro candidato aqui, se for eleito, trabalhar em função de combater assédio, discriminação, ódio, xenofobia, seja lá o que for. A gente precisa ter um ambiente educacional mais saudável, um ambiente educacional onde a gente não tenha preocupação de estar aqui, onde a gente não tenha medo. Então, agradeço a sua pergunta, foi bem oportuno, suas palavras, e também me deixa à disposição, caso a senhora seja gestora, pode contar comigo em relação a esse assunto. Muito obrigado. Obrigada, candidato. Então, o terceiro candidato a fazer a pergunta será... Professor Ivelton. Qual candidato o senhor gostaria de realizar a pergunta? Então, tá. Boa noite, professor Tac. Professor Tac, em conversas com a comunidade, a gente vem percebendo um sentimento que falta mais relevância na nossa marca institucional, que é o IFSP, né?
principalmente quando a gente fala de projetos externos e também com a estrutura física, como a internet. A gente sabe que os recursos estão escassos, porém, na sua candidatura anterior, o senhor falou, prometeu que ia buscar recursos, porém, pelo menos eu percebo, junto com algumas conversas com o colega, que não houve tantas respostas assim. Então, não houve na sua gestão nenhum conhecimento de ações para buscar recursos e melhorar essa infraestrutura. Então, minha pergunta é, o que foi que aconteceu e numa futura gestão sua, o que é que a gente pode fazer de diferente? Bom, obrigado pela pergunta, Ivelton. É oportuno falar sobre a infraestrutura aqui da instituição. Todos sabem que a gente passou por um momento difícil, que foi a pandemia, no início da minha gestão, onde praticamente ficamos aí 2 anos parados aqui, com todos os nossos equipamentos, na maioria, emprestado para os alunos, para que eles pudessem acessar as aulas, para os nossos servidores também, alguns pediram. Então, tudo isso acarretou em que a gente ficasse parado 2 anos aqui na instituição, e depois desses 2 anos, o nosso grande desafio foi realmente retornar tudo isso em funcionamento. Foi difícil, não foi fácil, tivemos muitos equipamentos aí que foram danificados, mas eu entendo que isso faz parte do processo, isso era necessário sim, para a gente poder manter num período tão difícil que foi, conseguir manter a educação de todos aqueles que precisavam. Então, a infraestrutura realmente ela ficou comprometida durante todo esse período, junto, aliado à questão orçamentária, que a gente sempre teve que medir, os valores aí que a gente podia disponibilizar. E ao invés da gente investir durante um determinado período, nós tivemos que recuperar, e ainda estamos recuperando muita coisa, desse período que ficamos parados, certo? Hoje nós temos uma infraestrutura de internet que é da RNP, do governo federal. Ela tem uma banda, eu diria que até limitada, porque pós-pandemia a gente percebeu que o uso desses sistemas de comunicação aumentaram muito, certo? Então a gente ficou com um sistema defasado, mas, veja bem, uma questão que acontece aqui no campus é que a gente permite o acesso a todos e todas. Então, a gente compartilha essa conexão que a gente tem, tá? A gente não faz restrição, porque a gente entende que é importante esse acesso. Entendo que quando, e aí de uma forma técnica falando, quanto maior o número de acessos, mais lento fica. Então, esse é um grande desafio que nós temos. Concordo que nós deveríamos partir para um segundo link, uma segunda conexão, que seria o ideal para o nosso campus, mas confesso para vocês que ainda a gente tem a questão da limitação orçamentária, certo? Mas, nesse período todo, temos sim investido na tentativa de melhorar o acesso, principalmente pensando aí que a gente tem novos blocos e vão precisar de acesso também, certo? Então, não está sendo deixado de lado, Obrigada, apenas candidato. a gente tem essa restrição. Minuto, Bel. Ok, certo, professor. Obrigado aí pela resposta. Mas eu vou insistir mais um pouco no sentido de, a gente sabe, eu como coordenador de curso participei de várias reuniões de gestão, e a gente sabe o limite do nosso orçamento, O orçamento é muito apertado. Mas o que eu trago aqui, que a gente que a gente sentiu falta foi quais as ações que foram feitas para buscar tais recursos complementares? Emenda parlamentar, parceria com a prefeitura. Então, pelo menos se houve, a gente percebe que não foi divulgado. Então, a pergunta vai no sentido de, se o senhor for candidato de novo, a gente vai ficar dentro do limite orçamentário do campus, a gente vai ter alguma ação que vá buscar recurso externo, emenda parlamentar, como vai ser essa dinâmica de parcerias? Isso ainda não ficou claro. Bom, Minuto, tá aqui.
Considerando aqui as questões de recursos, né, captação de recursos, a gente teve sim algumas parcerias, alguns acordos de cooperação que a gente firmou. Isso proporcionou, por exemplo, para nós, aí para os estudantes, a possibilidade de utilizar gás para fazer o alimento do restaurante estudantil. Então isso, eu acho que pode ficar transparente para vocês, mas é fato, isso aconteceu. Então a gente tem alguns acordos de cooperação que trazem, né, benefícios para a gente. Assim como, por exemplo, durante a SNCT a gente traz tudo isso para cá. Não tive, né, a sorte de conseguir emenda parlamentar para a ampliação do campus. Por outro lado, a gente pôde utilizar a emenda parlamentar lá, né, junto à reitoria para a construção, né, dessas salas de aula, cobertura de quadra, certo? E fotovoltaicas, como vocês veem aqui. Obrigada, candidato. Vamos ao sorteio do quarto candidato fazer a pergunta, que é o professor Tac. Isso. Isso, é porque, conforme acordado com a comissão, o último candidato que fosse sorteado realizaria a pergunta para o candidato que não recebeu nenhuma pergunta. E é o Rodrigo. Tudo bem. O candidato Rodrigo, né, considerando nossa região quente, né, e que para nosso prefeito de estudo ela incomoda bastante, né, na minha gestão a gente pôde instalar aparelhos de ar-condicionado, pôde climatizar as salas de aula, pôde trazer ar-condicionado para essas novas salas de aula também. Então, considerando que a climatização é algo importante para nós, que traz saúde, né, tanto para o aluno como para o servidor, né, e considerando também que os equipamentos de ar-condicionado são equipamentos que consomem muita energia elétrica, faço minha pergunta no sentido de como você conduziria essa situação, tá, diante dessa restrição orçamentária que temos no campus. Obrigado, candidato. Só um momento, Rodrigo. Pode iniciar. Opa, obrigado, Tac, pela pergunta. Estava na coordenação de edificações na época da compra dos ar-condicionados. Me lembro do Varela presente na reunião, o ex-diretor, né? Eu acho que talvez tenha uma questão cronológica aí estranha, porque depois veio a pandemia. Eu lembro que ficou um debate se instalava ou não o ar-condicionado, porque a gente estava sem estudante no campus. Lembro que a decisão foi de não instalar o ar-condicionado para manejar o recurso para outras demandas. Mas, enfim, eu acho que é o mesmo debate, né, que o professor Ivelto estava colocando com relação às restrições orçamentárias que existem no nosso campus e nos campos do Instituto Federal como um todo, aí, Brasil afora, né? Nós, como uma autarquia federal, né, o nosso recurso, o nosso orçamento anual, ele depende das verbas da União, né, as verbas dedicadas lá pelo governo federal. Então, nos últimos anos, todos nós temos acompanhado, nos últimos bons anos, as restrições orçamentárias têm sido muito sufocantes aí para diversas instituições, não apenas para os institutos federais, né, e de fato, nós não podemos ficar reféns apenas do orçamento que vem da União, né? Nós precisamos buscar outras formas de financiarmos as nossas demandas de infraestrutura, de eventos que são estratégicas, que são importantes, não é? Então, uma das coisas que está na nossa proposta lá, que eu gostaria de indicar para vocês que lessem, é a criação de uma comissão permanente de captação de recursos, né, com servidores e, eventualmente, estudantes que tenham algum contato, né, no mundo político, para que a gente busque emendas parlamentares, né, porque através das emendas parlamentares algumas coisas já foram conseguidas neste campus, né, que é a destinação de uma verba que os parlamentares têm, que eles podem destinar para determinadas situações. Então,
uma comissão permanente de captação de recurso, não para esperar que do nada, do céu, a gente receba uma emenda, mas que uma comissão que trabalhe ativamente, né, em busca dessas audiências parlamentares, não só parlamentares, mas também com instituições do Estado e da Prefeitura, para mostrar o nosso trabalho aqui no Instituto Federal, fazer um portfólio, marcar reunião, agendar, discutir internamente o que faltou, o que mais que a gente precisa fazer, e é uma reunião, uma comissão que também preste contas para a comunidade do Instituto Federal, o que está fazendo, qual a estratégia, qual é o plano, porque senão a gente fica muito amarrado aí. Obrigada, candidato. Tá aqui. 1 minuto. Obrigado, Rodrigo. Realmente uma saída, uma tentativa seria a busca de emenda parlamentar, ou montar comissões. Isso é muito importante. Busca sempre tem que ser constante. Agora, o sucesso nem sempre é possível. E quando você consegue também, a emenda parlamentar, ela não vem instantaneamente, né? Então, a gente precisa ter recursos, saídas, soluções para que a gente consiga administrar toda essa situação. Então, muitas vezes, é necessário, sim, a gente ter formas de tentar minimizar impactos tão necessários como esse, porque não dá para a gente estudar sem ar-condicionado, certo? Mas dá para a gente tentar melhorar, otimizar, certo? Essa utilização e internamente tentar solucionar e talvez sim solucionar problemas referentes a recursos, tá? Simplesmente economizando. Candidato. Rodrigo, 1 minuto. Então, eu gostaria de aproveitar esse minuto então para detalhar um pouquinho mais do trabalho dessa comissão, né, que a gente está propondo na nossa proposta de direção geral, né? Então, é uma comissão que tiraria frequentemente estratégias, né, de captação de recurso, né, que mapearia, que fazia agendamentos, né, tanto do ponto de vista de conseguir audiências para emendas parlamentares, mas também secretarias de educação, de ciência e tecnologia, tanto do nível estadual quanto dos municípios, né, porque a gente sabe disso, a demanda é enorme, né, nós estamos na organização da Feira de Ciências do Vale do Ribeira, a Festival, até pouco tempo atrás a gente estava sem recurso até para imprimir os banners dos estudantes, então é uma situação que fica muito difícil a gente conseguir desenvolver as nossas atividades acadêmicas. Então, nós vamos para cima disso, nós vamos realizar esse trabalho intensamente. Obrigada, candidato. Bom, todos os candidatos realizaram e receberam uma pergunta, então nesse momento nós finalizamos o segundo bloco e damos início aos 5 minutos de intervalo e após isso daremos início ao terceiro bloco. Pessoal, vamos dar início então ao terceiro bloco, que será composto por propostas elaboradas pela comunidade do campus. Foi divulgado um formulário e que por meio dele a comunidade propôs temas a serem explanados pelos candidatos. A primeira rodada será sorteado os temas mais votados para que cada um dos candidatos possam responder perante a ordem de sorteio. Cada candidato terá até 3 minutos para explanação da sua resposta. O tema sorteado, o tema a ser respondido é... O tema é acordos e cooperações. O primeiro candidato a ser sorteado será Andréia. Candidata tem 3 minutos para a explanação sobre o tema. Só um momento. Pode ir. Obrigada pela pergunta. Boa noite mais uma vez. Acordos de cooperação é um tema muito importante na nossa instituição. Inclusive, na nossa gestão, a ideia, como eu já falei anteriormente, é ampliar o diálogo com as parcerias no município, nos territórios e estabelecer acordos de cooperação para a nossa instituição, seja de vários temas relacionados ao estágio, seja relacionada à questão da alimentação. Quando nós fizemos o primeiro curso integrado ao ensino médio aqui, que foi o técnico em mecatrônica, no ano de 2017, inclusive eu estive ativamente em diálogo com o município de Registro para estabelecermos um acordo de cooperação para trazer melhorias
para a nossa instituição, e ali naquela época nós conseguimos a doação de um fogão para ajudar na alimentação do campus, e também nós levamos para o município formação continuada com os cursos FIC para todos os professores terem formação aqui da nossa instituição, porque tem que ter essa via de mão dupla das instituições e do Instituto Federal para atender aí as demandas da sociedade, principalmente na questão da extensão. Então nós vamos fazer um trabalho de busca ativa em conjunto com a Coordenadoria de Extensão do campus e com a Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, que inclusive eu já trabalhei na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, tive à frente lá da Diretoria de Equidade e Ações Comunitárias, trabalhando diretamente nos cursos de formação inicial e continuada da nossa instituição, dos projetos de extensão, de ações comunitárias, inclusive essa questão que foi colocada aqui em relação à ausência de orçamento. O impacto do nosso orçamento hoje é muito grande e nós vamos trabalhar ativamente aí na captação de recursos, seja por chamamentos públicos, seja por editais de fomentos, seja pelas parcerias estabelecidas por meio de acordo de cooperação. Inclusive, trabalhando na Diretoria de Ações Comunitárias, eu trabalhei em conjunto com a diretora em um projeto que foi aprovado pelo Ministério do Trabalho, e hoje nós estamos atendendo 7 instituições da rede federal das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, na qual eu sou a coordenadora pedagógica, e nós temos levado formação continuada para pessoas, inclusive público em vulnerabilidade social, como as mulheres, os quilombolas, os indígenas, e nós temos aí investido nessa formação ampla, atendendo o ensino, a pesquisa e a extensão da nossa instituição, que muito nos traz resultados positivos. Então, nós vamos sim fazer vários acordos de cooperação, inclusive eu tenho aqui no município de Registro uma articulação muito boa. Esses dias nós já estivemos aí na Secretaria da Educação levando as demandas. Obrigada, candidata. O segundo candidato a responder o tema da comunidade será... Ivelton. Em 3 minutos, Ivelton. Olá. Alô, som? Olá. Então, pessoal, nós vivemos uma realidade hoje que o orçamento, ele é um orçamento muito limitado. Então, acordos de cooperação e cooperações com iniciativa privada, elas se faz mais do que necessário. Então, numa possível gestão minha, a gente vai trabalhar em conjunto, visitando as prefeituras do Vale, para vencer um primeiro obstáculo, que chama-se transporte. Então, é preciso trabalhar junto com as prefeituras para que o transporte ele atenda os nossos horários. Hoje em dia a gente não verifica isso. Então, um acordo de cooperação no sentido de garantir o transporte para o estudante, fazer com que o ônibus acompanhe o nosso horário aqui é de extrema importância. E esses acordos de parceria e cooperação, eles são acordos que não podem se limitar só ao nosso município. A gente tem um Vale do Ribeira gigante, várias prefeituras, e com isso, mantendo esse diálogo constante, fazendo a nossa marca ser mais relevante, levando ela para o Vale, onde mostra que a gente tem formação profissional, científica e tecnológica de qualidade. Eu acredito que, conhecendo a nossa instituição, os acordos eles podem ser firmados com mais tranquilidade. O que a gente percebe hoje é que o acordo é uma necessidade, mas que o Vale ainda não conhece nossa instituição como deveria ser reconhecida. Então, recentemente eu recebi grupo de estudantes aqui que acham que nosso instituto ainda é particular. Que é particular. Então, falta colocar a nossa marca pública de qualidade no Vale do Ribeira, conversar com as prefeituras, mostrar que a gente é uma instituição de ensino e que precisa sim de parcerias. E sobre emendas parlamentares, que eu falei anteriormente, é algo que a gente tem que tomar como realidade. Então, montar uma comissão permanente para discutir as necessidades do campus e ir atrás de dinheiro, verba, recurso, para a gente poder fazer um investimento de estrutura que é extremamente importante. Então, esse diálogo, ele vai ser permanente. Essa comissão,
que a gente vai formar para angariar recursos vai ser permanente e vai ter a colaboração de toda a comunidade, estudantes, servidores e servidoras. Então, esse acordo de cooperação, essas parcerias serão realizadas na nossa gestão. Então, a gente começa assumindo um compromisso publicamente aqui, que o primeiro ponto a ser atacado será o transporte, melhorar o transporte aqui para a nossa instituição, fazer com que o nosso aluno ele consiga ficar aqui até 35 na hora da noite, que hoje não está acontecendo isso. Obrigada, candidato. O terceiro candidato a responder ao tema da comunidade será o candidato Otaque. Obrigado pela pergunta. Acordos de cooperação, sim, são importantíssimos para nós, mas eles são frutos dessa aproximação, né, das empresas, das instituições, né, aqui para dentro do campus. É importante a gente ter isso, é importante a gente conhecer essas empresas, essas instituições, entender a necessidade dela, entender o arranjo produtivo local. Tudo isso é importante para a gente poder trabalhar em prol da nossa região. Então, basicamente, o Instituto Federal é uma ferramenta poderosíssima para o desenvolvimento regional, certo? Conseguindo fazer essa aproximação e esse entendimento das necessidades, das nossas potencialidades, a gente sim vai conseguir ter a formação dos nossos alunos, tá, para o nosso mercado real, para aquilo que a gente tem hoje em dia. Então, existe sim já essa aproximação junto às prefeituras, temos acordo de cooperação com registro, com 7 barras, né? Eles dão retorno sim para nós, isso é importante, isso é uma alternativa realmente à falta de orçamento, certo? E isso tem que ficar bem claro e bem útil para todos, certo? Todas as instituições, todas as prefeituras. Sabemos também que muitas das prefeituras aqui do nosso vale, eles também sofrem, né, de falta de recurso orçamentário, tá? E muitas vezes a gente tem que simplesmente trocar ajuda, mas eu acho que é assim que a gente vai conseguir crescer junto com o nosso Vale do Ribeira, se ajudando. Então, dentro desses acordos de cooperação, é muito importante a gente poder mostrar muito bem o que a gente sabe fazer, certo? Para que, de uma certa forma, a gente consiga, então, atender as necessidades da comunidade. Então, eu acho que esse primeiro passo é muito importante, é o que está sendo feito, trazer as empresas aqui para que possam ver a potencialidade aqui dos nossos alunos, a nossa capacidade, e junto com isso a gente poder fechar acordos de alto interesse, certo? Hoje eu estou em conversa com a nossa prefeitura aqui para ver se a gente arruma um espaço, né, no qual a gente consiga dar cursos, né, de formação tecnológica aí para os professores do município, tá? Se isso se efetivar, a gente vai poder ter um pouco mais de recurso, um pouco mais de condição, um pouco mais de insumo, um pouco mais de equipamento para desenvolver as nossas atividades práticas. Então, é nesse contexto, né, que eu falo para vocês da importância. Obrigada, candidato. E o quarto candidato a responder ao tema da pergunta será Rodrigo. Pode ir lá? Pode iniciar. Então, esse é um tema-chave, né? Cooperação e parcerias, porque ele conversa exatamente com a missão que nós temos enquanto Instituto Federal, né? Do desenvolvimento, né? Da pesquisa, do desenvolvimento social, produtivo do nosso entorno, né? Então, os institutos federais têm essa missão de estimular o entorno das suas comunidades, das empresas, dos agricultores, né? Então, isso tem muito a ver com a nossa missão. Então, isso é algo imprescindível, né? Nesse sentido, resgato que nós já tivemos aqui no passado, no campus, ainda na gestão Varela, a gente tinha encontros aqui no campus, por exemplo, do Codivar, né? O Conselho dos Dirigentes
Conselho de Desenvolvimento do Vale do Ribeira e do Litoral Sul, que juntava prefeitos do Vale do Ribeira, do Litoral Sul, dentro do campus, para fazerem as suas reuniões, né? Então, talvez uma iniciativa aí que devamos retomar, né? Que a gente esteja em contato com as demais instituições do nosso Vale do Ribeira, né? No sentido de trazer para dentro da nossa realidade, para dentro das nossas metas, dos nossos cursos, as demandas e as questões que a gente pode contribuir para esse desenvolvimento regional, cultural e social. Então, nesse sentido, mesmo não estando aí, mesmo atuando enquanto professor, né, e organizador aí das comissões que eu fiz parte, né, a gente tem buscado fazer essas parcerias, né? Nós tivemos aqui na Festival em vários anos parcerias com os professores da Unesp que vieram como avaliadores, né? Vamos ter na Festival daqui a 2 semanas diversos trabalhos da FATEC, da ETEC, né? Então nós temos buscado aí fortalecer essas parcerias na medida do possível. Agora, nós temos uma série de associações muito importantes aqui no Vale do Ribeira, né? Nós temos a Cooper Central, que é a cooperativa de agricultores familiares, que inclusive nos ajudou na Semana Nacional do ano passado. Nós tivemos aqui no campus há pouco tempo a Associação dos Bananicultores, né? E todos eles com uma série de demandas, né? Uma série de problemas. O rapaz da Associação dos Bananicultores colocando o problema de fungos que atacam as plantações, problemas de logística de distribuição, problemas de edificações, e nós temos cursos de logística, de edificações, nós temos biologia aqui dentro, temos um laboratório, e nós não estamos em contato com esses problemas da nossa comunidade. Então, nós temos que trazer a comunidade, como nas semanas de curso, na Semana Nacional, trazer a comunidade e a gente ouvir também a comunidade para trabalhar junto. Obrigada, candidato. Nesse momento, nós daremos início à segunda rodada do terceiro bloco. O formulário que foi disponibilizado para a comunidade do campus possibilitou o envio das perguntas aos candidatos. Essas perguntas foram divididas em segmentos discentes, docentes e técnicos administrativos. Seguindo essa ordem, iniciaremos essa segunda rodada sorteando uma pergunta que será lida e, na sequência, os candidatos responderão a mesma pergunta por ordem de sorteio. Assim, todos os candidatos responderão a uma pergunta dos segmentos que possuímos na nossa comunidade. Cada candidato terá 2 minutos para efetuar a resposta em cada pergunta realizada. A pergunta sorteada do segmento discente será: atualmente, vemos na estrutura do campus falta de manejo para atender à acessibilidade. Em relação aos banheiros, estacionamentos, bloquetes, as salas de aula, entre outros. Quais seriam suas contribuições em relação à acessibilidade? Primeiro candidato a responder a pergunta, Rodrigo. Tivemos agora nesse final de semana, sexta e sábado, levamos uma turma lá para o Instituto Federal do Sul, Rio Grandense, Campus Charqueadas, né? E estava conversando com a minha colega Eleni, né, que conduz aqui o nosso núcleo de apoio a pessoas com necessidades específicas, educacionais específicas, porque lá no Campus Charqueadas existe uma sede do NAPNE, né, um local onde as pessoas possam acessar o NAPNE, onde o NAPNE possa se organizar, né? Então, essa é uma das primeiras propostas que estão na nossa proposta aí para a direção geral, que o NAPNE tenha uma sala, um espaço que seja valorizado, estimulado, né, para que possa atuar de forma mais contundente aí na questão das necessidades específicas dos nossos estudantes, né. E um segundo aspecto que eu acho que é paralelo, né, é a questão da formação continuada, né, no sentido de estarmos sempre atentos, sempre sendo formado, sendo construído na questão da educação inclusiva, né, de que tenhamos sempre as estratégias para os nossos estudantes que tenham necessidades específicas. A gente tem que, como educadores, né, temos que estar sempre discutindo e debatendo e atentos com, né, formação
com pesquisadores trazendo questões importantes para essa questão, com formadores, porque senão no cotidiano da rotina essas coisas vão ficando de lado. E uma terceira coisa é inclusive uma questão que a gente tem alguns casos aqui no campus, né? A gente precisa investir, né, em trajetos para pessoas com necessidades especiais, específicas. A gente precisa ter o caminho, né, da entrada até o interior. Obrigada, candidato. O segundo candidato a responder a pergunta do segmento discente será o candidato TAC. Obrigado pela pergunta. Essa é uma situação, né, que nós temos aqui no campus, sim, temos o NAPNE que nos dá o apoio. Ainda com relação ao espaço reservado pelo NAPNE, está programado até o final do meu mandato, sim, o espaço para o NAPNE, né, dentro toda essa construção, obras que a gente tem no campo. Então a gente está criando novos espaços aqui dentro do campus para que a gente possa atender. E uma das necessidades, né, que consta lá no documento é esse espaço. Então a gente vai providenciar esse espaço até o final da minha gestão, para que então, né, tenha assim mais um apoio a fim de que todas as demandas, né, indicadas por esse núcleo a gente possa analisar, estudar e, né, se possível, da melhor forma possível, atender. Nós temos um campus grande, difícil de fazer todos os acessos, né, de forma simples, mas a gente não vai esmorecer e sim a gente vai então trabalhar dessa forma para que a gente consiga ter sim um campo de inclusão, né, de acesso a todos os nossos alunos, e que também a gente possa conversar, né, com cursos como edificações e demais que possam verificar as necessidades e como a gente superar, né, esses obstáculos que porventura apareçam aqui no campus, certo? Mas a gente sabe que existe, né, a questão orçamentária, mas isso não deve ser, né, limitador para o nosso planejamento. Então é importante que a gente tenha esse núcleo, dê o apoio ao núcleo, que esse núcleo também possa nos demandar com necessidades. Obrigada, candidato. O terceiro candidato a responder a pergunta do segmento discente, candidata Andréia. Boa noite, agradeço pela pergunta. Essa pergunta é de suma importância. Esse tema de acessibilidade é urgente e preocupante no nosso campus. Lecionando no Laboratório de Práticas Pedagógicas, nós tínhamos ali estudantes com dificuldade de mobilidade reduzida e nós levamos essa pauta para a nossa coordenação de curso para que nós possamos pontuar diariamente essas questões. Na nossa proposta de gestão, nós vamos retomar os trabalhos da Comissão de Acessibilidade do Campus, fazendo estudos minuciosos aí do que precisa melhorar, e nós vamos buscar também parcerias para poder alcançar recursos para que possamos atender essas demandas com uma melhor mobilidade e inclusão, também apoiando as ações e fortalecendo as ações do NAPNE, que é muito importante na nossa instituição. Também a questão da formação continuada e as oficinas do plano educacional individualizado, onde nós temos a responsabilidade de fornecer ali um plano flexibilizado para o estudante. Nós, lá na Coordenadoria de Ações Inclusivas do Instituto Federal, quando eu atuei, nós pautávamos ativamente a questão da formação para todas as pessoas. Então, nosso compromisso é com a acessibilidade para todas as pessoas, sejam elas estudantes, membros da comunidade externa e os servidores da nossa instituição. E também gostaria de ressaltar que nosso compromisso será com captação de recursos, com projetos. Eu tenho vasta experiência, já tenho R$795 mil em projetos desenvolvidos, e trazendo essa experiência para o campus, sem dúvida, nós poderemos fortalecer as nossas ações aqui na nossa instituição e buscando uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas. E não só na questão da acessibilidade, mas na infraestrutura. Não precisa a gente andar muito aqui pelo campus para saber o quanto que está defasado e depredado alguns dos nossos materiais. Eu, enquanto servidora pública... Obrigada, candidata. Tempo encerrado. Obrigada.
Obrigada. E o último candidato a responder a pergunta do segmento discente, professor Ivelton. Certo. Boa noite. Bom, pessoal, dentro da nossa estrutura, a gente tem o chamado ETEP, Estudo Técnico Preliminar. Então, a gente sabe das dificuldades aqui do campus e a gente precisa oficializar isso em documentos. Então, na nossa gestão, um compromisso é formar equipes para estudar todas as condições do campus, verificar que a gente não tem condições de acesso adequada, verificar que nosso estacionamento precisa realmente ter um piso decente, porque quando chove ali não tem condições nenhuma de andar, dar estrutura ao NAPNE, para que o NAPNE tenha condições de atender estudantes, no sentido de ter um espaço adequado, ter uma sala de atendimento adequada, ter uma sala onde a gente possa construir vídeos, uma sala para produção de material para alunos que precisam de um atendimento especializado. Então, para que tudo isso aconteça, a gente vai formar equipes para estudo técnico preliminares. Uma vez esse estudo pronto, a gente vai atrás da demanda do recurso. Isso leva tempo. Então, se a gente projetar algo, dizendo que vai fazer isso no primeiro ano de gestão, talvez a gente consiga fazer alguma coisa, mas não consiga fazer tudo. Mas no segundo ano, o horizonte fica mais perto da gente. Então, pensando em tudo isso, a gente coloca esses projetos como banco de projetos, sai atrás de recursos, sai atrás de emenda parlamentar, sai atrás de parcerias, para atender todas as demandas do campo, seja estacionamento, seja sala de aula, seja a forma que a gente se desloca aqui dentro. Dia de chuva aqui a gente sabe que é uma dificuldade. Então, a minha proposta será essa: formar equipes, estudar a estrutura do campus, fazer bancos de projetos e ir atrás de recursos, para que isso aqui seja um lugar bom para todos e todas. Obrigada, candidato. Agora daremos início ao sorteio das perguntas do segmento docente. A infraestrutura do campus precisa de atenção, principalmente quanto à iluminação noturna, no bloco 1. Quanto às salas de atendimento aos alunos, não há salas de atendimento individual ou gabinete para os docentes. Os candidatos e a candidata concordam com a afirmação? Se sim, como acredita que podemos melhorar essa questão? Primeiro candidato a ser sorteado, professora Andréia. Boa noite, obrigada pela pergunta. Concordo sim com a afirmação, inclusive dando continuidade à minha fala anterior. Eu, enquanto servidora pública federal, não irei mais admitir que durante as minhas aulas os meus estudantes e as minhas estudantes caiam das nossas cadeiras, porque são cadeiras que não estão mais apropriadas para serem utilizadas. E essa questão da infraestrutura nós vamos trabalhar ativamente, como eu já disse anteriormente, para buscar melhorias efetivas. A primeira coisa que eu vou mudar vai ser uma lixeira que está ali no laboratório, no corredor do laboratório da mecatrônica, que está terrível. Se vocês virem, vocês vão chorar, porque está realmente muito triste de ver. A questão da iluminação é uma preocupação nossa, não só a iluminação, mas a questão também da segurança. Antigamente nós tínhamos aqui no Instituto Federal muitos assaltos, inclusive eu já fui várias vezes na delegacia acompanhando as estudantes do nosso campus, e nós vamos fazer um trabalho contínuo aí com os órgãos públicos e de segurança para manter a segurança e a vida das pessoas da nossa instituição. Então vocês podem ter ciência que se eu ganhar como diretora do campus e se eu não ganhar, eu também trabalharei efetivamente para ajudar aqui na cobrança para a melhoria da nossa instituição e trazendo uma educação de qualidade, acessível e com equidade para todas as pessoas. Obrigada, candidata. O segundo candidato a responder a pergunta do segmento docente, professor Taki. Obrigado. Em relação à iluminação do bloco I, eu fiquei sabendo, mas eu também acho que foram colocados sistemas refletores novos lá. Eu posso estar enganado, mas eu vi a instalação.
mas eu posso verificar. Bom, toda essa infraestrutura necessária de iluminação, ela é possível de ser demandada, certo? Através de coordenador de curso aos setores responsáveis, onde é possível a instituição trabalhar dentro dessas necessidades. Isso é sem problema nenhum. No caso, das salas de atendimento aos alunos, onde não há salas de atendimento individual, gabinete para docentes, numa instituição de 70 docentes, ter 70 gabinetes é algo ainda um pouco distante para nós. Não sei se é isso mesmo que está escrito aqui, que está se referindo, mas é uma situação que talvez não seja necessário. Talvez seria mais interessante a gente poder investir, certo? De outra forma, no caso dessa demanda. Mas eu entendo que é importante ter espaços, como estão sendo feitos, novos espaços aqui no campus, para que a gente possa trabalhar com atendimento de alunos, trabalhar com espaço para que os docentes possam efetivamente trabalhar. Então, com esses novos blocos de sala de aula aí, recém-terminados e ainda em estruturação, mas já possível de serem utilizados, a gente vai investir sim, e está investindo para equipar esses espaços e que possam ser utilizados pelos docentes e também por alunos. Então esse vai ser os nossos próximos passos aí para esse espaço. Obrigada, candidato. O terceiro candidato a responder a pergunta do segmento docente, Ivelton. Certo, boa noite. Então, pessoal, a primeira pergunta é se concordo. Sim, concordo. Principalmente num ponto que eu falei agora há pouco sobre sala de atendimento a estudantes. Hoje em dia, a gente não tem uma estrutura adequada para atender estudantes. A gente tem uma sala no bloco A e que precisa ser ampliada. A gente precisa de um espaço a mais para esse atendimento. E a gente também tem preocupação, na nossa gestão, fazer um bloco de professores. É importante. O docente chega aqui na nossa instituição, quando é dia de quarta-feira, a gente tem 70 docentes nesse campus, na sala de professores que não atende em plenitude, e isso fica desconfortável para todos e todas. Então, nessa questão de infraestrutura, a gente tem muito, mas muito o que fazer. E como eu falei anteriormente, montar essas comissões para fazer o estudo técnico preliminar, fazer o estudo de nossas demandas e a partir daí a gente correr atrás de recursos no sentido de o que é que a gente tem para fazer e como é que a gente pode fazer, o que é que a gente conseguiu. E ressaltando que todo recurso que chegar, com todas as demandas que nós temos, a gente passa pelo CONCAM, que é o nosso órgão de conselho de campus aqui, para começar a fazer os direcionamentos. Então, infraestrutura, a acomodação de professores, atendimento a discentes, sala de NAPNE são coisas emergenciais que a gente vai fazer com preocupação, com urgência, na medida do possível na medida que a gente for conversando e tendo os diálogos com parcerias externas, acordos e assim por diante. Então me comprometo aqui a sim pensar nessa infraestrutura de modo que isso fique mais confortável para todo mundo. Obrigado. Obrigada, candidato. E o quarto e último candidato a responder a pergunta do segmento docente, Rodrigo. Ok, excelente pergunta, concordo com o autor da pergunta, autora, A gente tá cheio de professores aqui, professoras, estudantes que fazem horário de atendimento ali no bloco A. A gente sabe, a gente reclama entre nós cotidianamente, que não tem condições, de desenvolver um trabalho de qualidade num ambiente em que numa mesa tem uma turma fazendo recuperação paralela, na outra mesa tem um professor tentando orientar TCC, na outra mesa um professor tentando fazer iniciação científica com o aluno, um ambiente em que não é propício, Você fica olhando, às vezes eu fico olhando aquela sala ali, parece uma situação surreal, Não é possível que isso esteja acontecendo numa instituição federal.
E não há uma demanda de 70 cabines, sabe? É uma demanda de um espaço mínimo para que alguns professores, enquanto um grupo está atendendo a recuperação paralela, o outro grupo possa fazer orientação de TCC e de iniciação científica. Só tem um espaço mínimo, né? Para uma instituição desse tamanho, com a quantidade de professores que tem, quantidade de pesquisa que deveria estar fazendo, a quantidade de projetos que deveríamos estar orientando, né? Então, de fato, essa pergunta é muito simbólica e ela está lá no nosso tópico das nossas propostas de gestão. Tem um tópico grande exatamente discutindo essa questão. Então, quem ainda não teve acesso às nossas propostas de gestão, recomendo aí. Hoje chegou o e-mail, né, que a Comissão Eleitoral distribuiu. Então, veja lá na questão de infraestrutura. E rapidamente, 10 segundos, vou falar sobre iluminação. Também está lá no nosso plano de gestão, né? Nós temos que, junto com a Unesp, junto com o SESI, né, procurar a polícia, a prefeitura, porque nós precisamos melhorar a situação de segurança aqui em torno. Bom, agora daremos início ao sorteio das perguntas do segmento técnico-administrativo. Qual o seu plano enquanto diretor eleito para garantir que a extensão seja valorizada em nosso campus e que os professores passem a ter uma atenção maior para essa dimensão tão importante na construção de pontes entre a instituição e a comunidade, como foco da transformação social? O primeiro candidato a responder a pergunta do segmento técnico-administrativo, Andréia. Boa noite, obrigada pela pergunta. A extensão, como eu disse anteriormente, é um dos focos da nossa proposta de gestão. Inclusive, eu já tenho várias experiências na extensão com projetos, concursos e também por ter trabalhado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, eu trago essa bagagem também para o campus para poder auxiliar em todas as questões que se fizerem necessárias para que nossos estudantes, nossos servidores técnicos administrativos e os nossos professores possam atuar na extensão partindo da demanda da comunidade externa, porque extensão que não é feita a partir da demanda da comunidade externa não é extensão. E também acredito fortemente em relação à questão dos programas. No Instituto Federal nós temos vários programas institucionais de extensão que o campus pode participar. Um deles, como eu já falei, é o programa de mulheres. Nós temos também os programas de projetos de sustentabilidade, de cidadania, de direitos humanos. Inclusive, como eu falei anteriormente, nós aprovamos lá via reitoria o projeto do programa Manuel Quirino, que atende as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste dos Institutos Federais, onde nós estamos formando pessoas ali com curso de associativismo e cooperativismo solidário e gestão de empreendimentos solidários, com um recurso de 4 milhões. Isso é possível. O Instituto Federal Campus Registro também pode participar desses editais. Inclusive, nós temos também uma articulação muito forte com os ministérios. Eu tenho conhecimento nos Ministérios da Cultura, no Ministério da Igualdade Racial, no Ministério do Trabalho. Então, se precisar bater na porta dos ministérios, nós vamos, em conjunto com a reitoria. Pelo fato de eu já ter atuado na reitoria, eu tenho uma visão ampla e sistêmica da nossa instituição. Eu conheço como funcionam nossos 41 campos e isso vai soar e vai ajudar positivamente nessa gestão. Obrigada, candidata. Encerrado. O próximo candidato a responder a pergunta do segmento administrativo é o candidato TAC. Bom, na questão da extensão, né, ela traz novamente toda a necessidade, né, e a importância do Instituto Federal enquanto ferramenta propulsora aqui da nossa região. Então a gente vai ter possibilidades de trazer todas essas instituições, empresas e todas as demais, certo? Para que a gente possa trabalhar, contribuir para o crescimento da nossa região. Então é importante a gente ter noções, né, do arranjo produtivo local, de toda a nossa infraestrutura, de tudo que a região pode trabalhar e pode oferecer, certo? E onde nós podemos atuar. Então,
preparar nossos alunos para que eles sejam inseridos no mundo do trabalho é algo muito importante para nós, né? Dessa forma, a gente vai conseguir, então, trazer a necessidade dessas empresas, dessas instituições, e o aluno automaticamente passa a ser cobiçado. Então, isso é importante para que a gente crie esse hábito, essa conexão, de forma que a gente consiga, então, fazer as alterações. E os nossos alunos formados aqui no Instituto Federal, tendo essa capacidade e esse conhecimento, eles sim serão os verdadeiros protagonistas aí do desenvolvimento regional. Eu acho que isso que o Instituto Federal tem e deve propor e tem que propor a nossos estudantes, para que eles sim consigam adquirir todo esse conhecimento necessário e possam fazer esse desenvolvimento que nós tanto precisamos, que o Vale e o entorno tanto precisam. Então, o Instituto Federal é sim, né, esse agente que vai construir pontes entre instituição e comunidade, tá? E também, certo, desenvolver a nossa região, tá? Então, sempre falando em extensão, sempre falando em possibilidades e alternativas a adquirir recursos, certo? Então, isso vai ser um grande trunfo aí para a gente. Obrigada, candidato. O terceiro candidato a responder a pergunta do segmento técnico-administrativo será o candidato Rodrigo. Bom, eu acho o seguinte, sobre o tema da extensão. Concordo 100% com o que o André falou. Não existe extensão sem a comunidade externa, né? Então, para a gente ter uma extensão verdadeira, né, que seja de fato impactante para o desenvolvimento da região, que é a nossa missão, a gente precisa da comunidade dentro do Instituto Federal. O Instituto Federal dentro da comunidade. Então a gente precisa ter momentos em que isso aconteça, né? Então nós temos uma série de eventos aqui no campus em que nós deveríamos fazer um esforço, um trabalho, um incentivo para que as comunidades, as cooperativas, as associações, as ONGs estejam aqui dentro, tá? Não só porque um pouco dessa autoridade acadêmica, que nós temos que ensinar como é que faz para eles. Não, nós temos que aprender muito com eles, né? Então, eu não vejo, por exemplo, a organização de uma Semana Nacional de Ciência e Tecnologia sem uma extensa agenda de palestras, debates, rodas de conversas com essas organizações, né? E não tem como fazer uma agenda como essa se a comissão organizadora da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia não iniciar a organização dos seus trabalhos desde o começo do ano, né? Porque senão você não tem como organizar, você não tem como trazer, você não tem recursos, você não tem diária para pagar, né? Então, extensão de fato, a gente precisa nos integrarmos com a comunidade, porque naturalmente, os nossos estudantes se interessarão, desenvolverão pesquisa, e os nossos professores também. É natural e essa é a nossa missão. Obrigada, candidato. O quarto e último candidato a responder a pergunta do segmento administrativo é o candidato Ivelto. Certo. Pessoal, a gente teve recentemente a reformulação dos PPCs dos cursos, né? Física passou por isso, e eu estava coordenador na época, e apareceu a figura da extensão curricularizada. O que seria isso? Seria a extensão feita a partir da demanda da comunidade. Então, no nosso projeto de extensão, a gente vai até a comunidade, faz reuniões, escuta o que a comunidade tem e traz isso aqui para o nosso campus. Mas tem a extensão a partir dos nossos projetos. Então, fazer extensão a partir dos nossos projetos, dos nossos editais, também é extensão. O que está faltando, né, no campo de registro é a gente fazer com que essa marca tome mais força, que as pessoas entendam o que acontece aqui dentro. Está faltando divulgação, está faltando conversa, está faltando colocar nossa marca em todo o Vale. Porque até hoje a gente recebe estudantes aqui para fazer um tour, eu participo disso, e os estudantes perguntam: essa escola é particular, paga mensalidade? Pelo contrário, não. Ou seja, isso é prova real
que falta conhecimento do que é o Instituto Federal. Então, fazer extensão com essa dificuldade de comunicação fica muito ruim para a gente. Então, como gestor, a ideia é colocar o Instituto mais relevante dentro do Vale do Ribeira, mostrar nossas potencialidades, mostrar o que a gente pode fazer, atender a comunidade em relação às suas demandas, ou seja, o que é que a comunidade precisa, o que é que a comunidade precisa melhorar em termos de educação, ciência e tecnologia. E a partir daí a gente começar a estabelecer os projetos. E numa visão de relevância da nossa marca, quando isso acontecer, tenha certeza, o aumento do trabalho de extensão vai ser grandioso aqui. As pessoas vão conhecer o que é o Instituto Federal, então a gente precisa fazer mais divulgação. Obrigada, candidato. Concluídas as perguntas do segmento discente, docente e técnico-administrativo, nesse momento nós encerramos o terceiro bloco. Teremos mais um intervalo de 5 minutos e retornaremos para o quarto bloco e último bloco. Pessoal, vamos dar início ao quarto e último bloco do primeiro debate aos candidatos ao cargo de diretor-geral do IFSP Campus Registro. Nesse quarto bloco, será composto por uma fala de encerramento de cada candidato, que terão 3 minutos para suas considerações finais. Usaremos o sorteio para definir a ordem das falas. Primeiro candidato a se pronunciará será o professor Tac. Bom, servidores, alunos, colaboradores do Instituto Federal Campus Registro, venho aqui para me disponibilizar, me dispor mais 4 anos aqui para o meu conhecimento adquirido nesse período, certo? E trabalhar em prol aqui do Campus Registro, certo? Eu iniciei essa direção, como eu já disse, num período bem difícil para uma gestão, que foi o período da pandemia, onde tivemos, aqui muitas dificuldades para a gente conseguir manter a educação no momento onde a gente não tinha certeza do que poderia acontecer, não tinha certeza de como poderíamos fazer de forma mais segura possível, mas conseguimos juntos passar. É verdade que em algumas situações com algumas perdas, certo? E tiveram sim perdas em todo o Brasil, mas a gente conseguiu superar esse momento e conseguimos retornar às atividades. Como eu falei para vocês, foram períodos também de retorno desafiadores, mas esses desafios fazem parte da nossa vida e junto conseguimos passar. Coloco para vocês também, um dos grandes desafios aqui que a gente teve, de retomar a alimentação para os nossos estudantes. Foi algo desafiador porque havia iniciado, mas a gente tinha que trabalhar e não tínhamos números exatos para conseguir fazer o restaurante funcionar. Não sabíamos exatamente quanto de recurso orçamentário seria necessário, mas mesmo assim conseguimos, e sempre juntos, trabalhando para que a gente consiga trazer todas as necessidades, de permanência e êxito para os nossos alunos, trazer todas as necessidades que vocês precisaram nesse período, de pandemia, mas juntos, assim, sempre fortes, conseguiremos transpor esses obstáculos e principalmente esse que não foi fácil, certo? Me disponho aqui então novamente a mais 4 anos para trazer, meus conhecimentos, tudo que eu adquiri nesse período, trazer também a continuidade, da transformação que está sendo feita aqui no Instituto Federal no Campus Registro, com as obras, com novos blocos, com cobertura de quadra, com reforma de vestiários e tudo mais. Obrigada, muito obrigado, candidato. Pessoal. O segundo candidato a se pronunciar será o candidato Rodrigo. Muito boa noite, então. Agradecer ao pessoal da Comissão Eleitoral pela organização do debate. Agradecer aí aos colegas que
participaram aqui junto com a gente, agradecer o pessoal que ficou aí até o fim, dizer que pedir para vocês conhecerem as nossas propostas, tá? A gente tem 2 documentos, um documento de proposta mais detalhada, mais geral, um documento de síntese das propostas, que foi enviada por e-mail, também está lá no nosso Instagram, Rodrigo Cruz, diretor. Também lá no Instagram a gente está tentando levantar todo um histórico, né, de atuação ao longo dos anos, né, para apresentar aí a trajetória nesses 9 anos de trabalho. Então convido você a conhecer lá esse levantamento que a gente está fazendo, né. É uma eleição diferente, né, porque assim, não é uma eleição para prefeito, para vereador, que a gente é distante, né, ele é uma eleição com os colegas, né, é uma eleição com gente que a gente convive, conhece, né, há muito tempo, uns há mais tempo que outros, então a gente sabe, né, um pouquinho das qualidades de cada um, dos defeitos de cada um, o que cada um valorizou, o que cada um valorizou mais ao longo da sua atuação, como conduz as conversas, as reuniões. Então, para os estudantes, né, também tem aquela convivência mais próxima de sala de aula, de conviver. Então, é uma eleição diferente, né? A gente é uma eleição de apontar rumos, né? Que tipo de gestão, que estilo, né, de gestão a gente quer para os nossos próximos 4 anos. E queria dizer por último que nós temos uma proposta escrita a muitas mãos, né? Lá no Instagram dá para ver direitinho quais são as mãos que contribuíram para a nossa proposta de gestão, né? E queria destacar uma delas, que para mim é a mais central nessa fala final, nos 50 segundos finais, é dizer que o elemento central da nossa proposta é que nós tenhamos momentos, né, periódicos de coletivização do trabalho dos servidores, né, para que a gente possa a todo momento estar compartilhando quais são os nossos avanços, quais são as nossas dificuldades, expondo para um ao outro, né, o que está fazendo na extensão, na pesquisa, o projeto, as comissões, né, porque é isso que vai causar um fortalecimento entre os setores que hoje estão fragmentados, que não se conversam. É isso que vai fazer um servidor conhecer o trabalho do outro, se empolgar, se ajudar. Então, boa noite a todos e todas, até a próxima. Obrigado, candidato. O terceiro candidato a realizar suas considerações finais será a candidata Andréia. Boa noite. Boa noite mais uma vez. É uma alegria imensa estar aqui nesse processo de gestão democrática da nossa instituição para eleger aí o próximo diretor-geral do campus ou diretora-geral do campus, sendo a primeira mulher a assumir a direção, se caso for eleita. Dizer que nossa gestão é pautada em 5 princípios essenciais, que é a dimensão humana, porque nós somos pessoas, nós aqui no Instituto Federal não somos matrícula e nem código de vaga, somos sujeitos, cada um com sua peculiaridade. Também nós temos a dimensão educacional e inclusiva, que envolve as questões relacionadas ao ensino, a educação inclusiva, as dimensões científica e tecnológica, que envolve a questão da pesquisa e da tecnologia, a dimensão político-social, que envolve a extensão e um trabalho efetivo com a comunidade externa, e administrativa, que envolve ali as questões de infraestrutura e orçamento. Nesses 10 anos de Instituto Federal, eu tenho atuado fortemente na implantação de políticas educacionais, a exemplo, o regime disciplinar discente, a política de ações afirmativas para o ingresso nos cursos de pós-graduação, as políticas de formação continuada, várias instruções normativas, inclusive a de bancas de heteroidentificação para os concursos públicos. Além disso, trabalhamos efetivamente lá na Diretoria de Educação Básica para a Resolução 167 de 2017, que trata dos currículos integrados, porque antes nós não tínhamos currículos integrados, tínhamos currículos integrais, onde uma carga horária excessiva para nossos estudantes, e nós pensamos muito nos sujeitos e nós melhoramos essa integração curricular. E eu acredito que se eu continuar trabalhando enquanto servidora, que eu vou continuar, né?
Se eu não for diretora, continuarei atuando ativamente aí na efetivação dessas políticas e, se for diretora, ampliarei aí essas implementações dessas políticas institucionais e eu conto com o apoio de vocês para que nós possamos aí efetivamente fazer uma gestão democrática, participativa, com muito diálogo. Nós vamos propor fóruns de discussões, vamos fazer orçamento participativo. Hoje chega para nós assim, curso A, B ou C, recebeu R$6.000, o que vamos fazer? Na nossa gestão, nós vamos sentar lá no auditório, todos nós juntos e juntas, e vamos discutir e distribuir o orçamento. É isso que está faltando na nossa instituição, a participação efetiva, inclusive na distribuição das políticas de permanência da nossa instituição. Então, vocês podem ter certeza que eu sou uma pessoa que escuta muito e tem um olhar atento, e isso vai ser efetivamente concluso na nossa gestão. Eu agradeço a vocês pela escuta. Diálogo sem escuta não é diálogo, é monólogo. E assim a gente, se vocês pensam numa mudança, com esperança, vote professora Andréia Libório. Obrigada, candidata. O quarto e último candidato a realizar as suas considerações será o candidato Ivelton. Olá, pessoal, agradeço a vocês que ficaram até esse momento. E a nossa chapa tem como lema ação e transparência. A partir de amanhã a gente vai publicar nosso plano de gestão e esse nome ele surge na ideia de ação, no sentido de agir em relação às demandas do campus, agir com celeridade, agir para que a gente tenha uma estrutura aqui muito mais adequada, que a gente consiga transformar esse campus. E transparência no sentido de quais são os nossos atos, o que nós fizemos, o que nós buscamos, o sim que a gente recebeu, o não que a gente recebeu, sem falar que essa transparência será uma transparência que a gente vai juntar a comunidade no sentido de vamos dialogar, fazer comissões, fazer reuniões periódicas, direção com estudantes, direção com setores administrativos, setores educacionais, coordenações de curso, saber o que se passa na nossa instituição. Então, a gestão que a gente vai fazer vai ser uma gestão para todos e todas. Eu não sou um candidato da licenciatura, eu sou um candidato para o campus de registro. Então, eu vou trabalhar para física, pedagogia, mecatrônica, edificações, logística, engenharia. Então, é uma gestão que vai trabalhar para todos e todas, sem distinção. E é uma gestão democrática, onde todo mundo possa participar, todo mundo possa dialogar, todo mundo possa ter voz e vez, no sentido de não vamos silenciar, não vamos aceitar determinadas coisas e vamos trabalhar para que o campus de registro tenha um fortalecimento significativo da sua marca aqui no Vale do Ribeira. A nossa lei de criação, 11.892 de 2008, traz isso. O desenvolvimento regional onde o campus está instalado. Nós estamos aqui no Vale do Ribeira há um tempo considerável e precisamos fortalecer mais do que nunca tudo que a gente faz, fortalecer a nossa extensão, fortalecer nossa pesquisa, fazer com que as pessoas conheçam o Instituto, que venham para o Instituto, não só na SNCT, mas que durante todo o ano. Então temos muito que fazer. A infraestrutura é um desafio. Eu não estou dizendo aqui que vai ser fácil, mas estou dizendo que na nosso lema ação e transparência a gente vai trabalhar arduamente para que essa infraestrutura a gente consiga melhorar, para que a pesquisa tenha vez, para que a extensão tenha vez, para que a gente consiga atacar esse Vale do Ribeira no sentido positivo, né? Quem somos, onde estamos, qual é a nossa força, qual é a nossa marca, qual é a nossa vontade, o que é que a gente pensa como educação. Então, isso será a nossa gestão. Obrigado. Obrigada, candidato. Com a finalização das considerações finais, nós encerramos o primeiro debate. Nesse momento, em nome da Comissão Eleitoral Local, gostaria de agradecer a presença de todos os alunos, docentes e técnicos administrativos aqui presentes. Também gostaria de agradecer a participação da comunidade que encaminhou as suas perguntas, proporcionando esse momento de debate e parabenizo a postura dos candidatos. Aproveito e convido a todos a participar do segundo debate no dia 11, próxima sexta-feira, às 15 para as 2 da tarde, no Centro de Convivência. Muito obrigada e boa noite a todos.
só um recado, por gentileza, quem pegou as cadeiras, por favor, retornem com as cadeiras nas salas de aula.